praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Aqui a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu então o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, como nós estamos aqui nessa manhã. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém e Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor, com o rosto em terra. Pula para o 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Vou repetir, querido, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para tentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades, e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muita alegria, grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém? Pode se assentar, querido, feche seus olhos, abra o seu coração para Deus. Vamos aprender lições valiosas aqui com o nosso Papai, com o nosso Deus maravilhoso, com o Deus que nós amamos, com o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Restaurados pela palavra. Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Durante essa semana eu estava ouvindo em áudio
todo o livro de Esdras, Neemias e Ruth. E foi um tempo valioso, precioso diante do Senhor. Querido, isso é muito bom, quero te incentivar. Você recebeu no seu boletim ali a leitura anual da Palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia toda ali em 75 dias. Eu quero te desafiar que esse ano seja o ano da Palavra na sua vida. Amém? Quem quer ser cheio da Palavra de Deus aí? Dá um glória a Deus. Lembre-se, querido, nós estamos iniciando o ano. O mês de janeiro é o mês da Palavra. Sem a Palavra de Deus, o resto do ano vai ser uma tragédia na nossa vida. Mas se a Palavra de Deus tiver supremacia na nossa vida e no nosso coração, tudo será diferente na nossa vida, na nossa história. Mas como é que nós podemos ser restaurados pela Palavra? E é isso que nós vamos falar e ministrar aqui nesta manhã. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar pedindo graça de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é boa, é perfeita, é tremenda, é infalível, é inefável, é extraordinária. Ó Pai, é inerrante. Ó Deus, nós cremos no poder da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja o centro da nossa vida, o centro do Teu povo, o centro dessa cidade, o centro da nação brasileira. Que possamos ser restaurados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra nos vivifique. Que a Tua Palavra nos reavive, Pai, que a Tua Palavra nos restaure em todas as coisas, assim como Deus usou Esdras e Neemias, Zorobabel, esses grandes líderes de Israel, para restaurar o Teu povo, logo depois da tragédia, Pai, do cativeiro babilônico e das demais nações, e os trouxe de volta para a Tua terra. Nos leva à terra abençoada do Senhor, nos leva à terra prometida, Pai, aos céus celestiais, a nova Canaã, que Deus está preparando para nós através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra flua nesse púlpito, que a Tua Palavra flua através da minha boca, que a Tua Palavra penetre nos recantos mais internos, extraordinários do coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo direcione, Pai, esse momento, e a Tua glória, Pai, seja extraordinária sobre os nossos corações. Pai, é o que nós Te pedimos. Nós queremos ser restaurados pela Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu queria iniciar dizendo que a restauração de Jerusalém, a cidade central desse episódio histórico de Israel, ela passou por 3 etapas. Primeiro houve uma restauração física, ou seja, os muros e as portas foram restauradas nesse episódio aqui de Neemias. Depois houve uma restauração social em Jerusalém, onde a ordem política, social e religiosa foi estabelecida. Na verdade, antes da restauração dos muros, houve a restauração do templo e também dos ritos, dos cerimoniais que haviam sido perdidos em meio ao tempo do cativeiro. Também houve uma restauração espiritual. E é interessante que a restauração espiritual aconteceu a partir desses episódios relatados na palavra de Deus. Ou seja, a restauração espiritual foi promovida pela palavra de Deus. Meu irmão, como é que está a tua vida com relação à Bíblia? Como é que está a tua vida com relação à palavra de Deus? Você tem levado a palavra de Deus a sério? A palavra de Deus tem sido a regra de fé e conduta do seu coração, da sua história, em lidar com a sua família, na lida dos seus negócios? Que lugar a palavra de Deus tem na sua vida, querido? Nós vamos aprender hoje que a maior necessidade da minha e da sua vida, a maior necessidade da igreja no Brasil e no mundo, a maior necessidade da nação brasileira, a maior necessidade que o ser humano tem é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus. Amém? Em tempos de relativismo, em tempos de, onde as pessoas hoje, cada um anda na luz que tem, cada um quer ter a sua própria verdade, irmãos, nós precisamos restaurar a autoridade suprema da palavra de Deus. E quando nós pensamos nisso, 4 problemas surgem na igreja, nos tempos de hoje, em meio à nossa sociedade. O primeiro é o liberalismo. Liberalismo é tratar a palavra de Deus como um mero livro de contos, como um mero livro histórico, que não tem relevância nem importância no nosso dia a dia. O liberalismo é isso, é aquela pessoa liberal, é a pessoa que não dá a devida autoridade e importância à palavra de Deus no seu dia a dia. Tudo pode,
tudo é graça, tudo é amor. Pode fazer o que quer que não dá nada, Deus é amor, no final vai dar um jeito. É assim que pensam os liberais, até dentro das igrejas, irmãos. As igrejas liberais hoje são as que mais crescem, infelizmente. As igrejas do podem tudo, pode tudo, pode-se fazer tudo. A Bíblia é colocada em segundo plano, ou então não é nem levada a sério. É assim que pensa o liberalismo. É o mundo adentrando na igreja, relativizando todas as coisas e transformando a palavra de Deus em algo qualquer, em meras histórias, mitos, lendas, não dando a ela o devido valor que nós aprendemos dentro do cristianismo e dentro da história cristã. Segundo problema da igreja é o sincretismo. Quando a igreja quer casar com o mundo, quando a igreja quer casar com outras religiões que não tem nada a ver com a Bíblia. Para aumentar o número de adeptos, a mensagem é prostituída, é corrompida. Para agradar os outros e atrair outras religiões, se promove essa unidade entre as religiões, essa mistura de culturas, de religiosidades, como se tudo fosse a mesma coisa. Como se todos os caminhos levassem a Deus. Como se houvesse vários deuses, várias perspectivas e todas convergem num só lugar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é contra isso, o liberalismo e o sincretismo, que é a fusão de religiosidades em prol de agradar os outros, em prol de ampliar a influência, só que na verdade se corrompe e se perde a essência do que a palavra de Deus diz, do que o Evangelho ensina. Sincretismo religioso é uma tragédia. Um exemplo, nós vemos lá na Bahia, né, onde a igreja predominante da nossa nação se fundiu com os cultos ali de origem afro, se uniram. E aí um determinado ídolo daquela religiosidade se funde com uma determinada entidade de outra religiosidade uma espécie de um só Deus, um só ser, um só elemento divino, como se as duas fossem a mesma coisa, como se isso fosse respaldado pela palavra de Deus, e não é, irmãos. Vocês estão entendendo? Terceiro problema que surge dentro das igrejas é uma ortodoxia morta, que também é muito comum, aquele legalismo, né? Aquelas pessoas presas na Bíblia, mas que não dão valor à vida da palavra de Deus, à unção do Espírito Santo, são presas na letra. É uma ortodoxia, né? Em nome do fundamentalismo, em nome de uma fé às vezes reformada demais, se perde a vida da igreja, se perde a koinonia, se perde a unção do Espírito Santo, se perde o fluir da graça de Deus. Uma igreja que constantemente está se reformando, se restaurando, ampliando. E essa ortodoxia morta, ela está presa na letra, mas não dá valor ao poder de Deus. Jesus mesmo ensinou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então tem que haver um equilíbrio entre Escritura e poder de Deus. O poder sem as Escrituras pode levar a uma série de aberrações. Mas também a Escritura sem poder, a Bíblia diz que a lei é morta. Se não tiver a vida do Espírito, se não tiver a unção de Deus, se não tiver o Espírito Santo trabalhando ao nosso redor, querido, nós podemos nos tornar os maiores xiitas evangélicos, que não vai adiantar de nada, nós vamos continuar dentro dessa ortodoxia morta. E quarto lugar, talvez o mais comum, o quarto problema dentro da igreja é o analfabetismo bíblico. Crentes bebês na fé, crentes que não evoluem na leitura da palavra, crentes que são analfabetos nas coisas de Deus, levados a todo e qualquer vento de doutrina, imaturos, infantis, crianções. Às vezes aqui dentro do nosso meio, em outras igrejas, em outros lugares, crentes que não levam Deus a sério, crentes que só leem a Bíblia quando vem no domingo aqui. E querido, isso é muito pouco, isso não vai alimentar a tua fé o suficiente. A leitura da Bíblia tem que ser diária, tem que ser repetida, tem que ser contínua, tem que ser um hábito na sua vida, tem que estar dentro de você. Você tem que mergulhar nas Escrituras e sair delas encharcados com a glória de Deus. Irmãos, o ABC do cristão é obedecer. E obedecer o quê? As Escrituras, a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Nós não podemos ser analfabetos bíblicos. Esses são os 4 grandes problemas da igreja do Senhor. Naquele tempo não era diferente, claro, existiam variações diferentes, diferentes problemas,
Mas aqui nós aprendemos um grande segredo nesse trecho lindo da palavra de Deus, escrito por Neemias. Primeiro princípio que nós queremos ensinar para você, querido, é que para sermos restaurados pela palavra, é necessário nos ajuntarmos para ouvir as Escrituras. Sabe, hoje tem se pregado uma fé isolada, uma fé pelas mídias sociais, uma fé, tudo isso é bom, querido. Ouvir pregação, né, assistir pelo Facebook, não tem problema nenhum. Mas você precisa vir à igreja. Nós vemos aqui o exemplo bíblico que eles se ajuntaram para ouvir a palavra de Deus, as Escrituras, a Torá, a lei de Deus, os escritos de Moisés. Nós precisamos nos ajuntar, amados, para ouvirmos as Escrituras sagradas. E naquele tempo, bem como hoje, esse ajuntamento precisa ser espontâneo. Eu e você nos unirmos num só coração, como diz aqui no primeiro versículo. Deus moveu o coração do povo para se juntar, para ouvir a palavra de Deus. E dizem os especialistas que eles ficaram desde o início da manhã até o meio-dia ouvindo a palavra continuamente. Segundo eles, 5 a 6 horas ouvindo a palavra de Deus. Hoje nós vemos muito crente que se a palavra de Deus demorar, né, a pregação mais do que meia hora, já levantam e vão embora. Crentes que não são apaixonados pela palavra. Crentes que começam a ouvir um sermão e falam, isso eu já sei. Entra no ouvido e sai pelo outro. Crentes que não se deixam moldar pela palavra de Deus. Cristãos irreverentes que não temem a Deus. Mas aqui foi diferente, foi algo espontâneo. Deus moveu o coração do povo. Hoje também muitas pessoas, para se ajuntar na igreja, para se ajuntar para buscar a Deus, buscam resultados. Buscam coisas, buscam benefícios pessoais, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus abençoador. Irmão, nada de errado em querer a bênção de Deus, mas isso ainda é muito raso, é o primeiro degrau apenas. Deus tem algo mais profundo para você, amém? É com o Deus das bênçãos que as bênçãos nos seguirão. As bênçãos virão, as bênçãos são consequências de uma vida em Deus. É igual a felicidade não é um lugar onde você vai chegar, a felicidade é um jeito de se caminhar com Deus. Caminhando com Deus, como subproduto disso, como consequência disso, você será feliz no Senhor. Queridos, nós precisamos ter fome de Deus, fome da palavra, como esses homens e mulheres tiveram, segundo os relatos das Escrituras, e nós cremos nisso. Hoje as pessoas têm fome apenas de dinheiro, de prosperidade, de benefício, de sucesso. Isso não pode nos mover para nos ajuntarmos na casa de Deus. O que tem que nos mover é o amor e a paixão pela palavra de Deus. Amém? Será que você é apaixonado pela palavra? Segunda característica é que esse ajuntamento ele foi coletivo, não foi isolado, não foi ilhado. Não foi apenas Esdras, não foi apenas Neemias, não. Eles moveram o povo e Deus moveu o seu povo junto com a sua liderança. A Bíblia diz que ninguém ficou de fora. Você pode ler em casa aí no versículo 2 e 3. Pobres e ricos, homens e mulheres, agricultores e nobres, pessoas simples e pessoas mais letradas, mais abastadas, todos ali estavam juntos. Hoje nós vemos que muitos só vão na igreja para ouvir determinados cantores famosos, determinados pastores que estão em proeminência, não vão pelo amor da palavra. O centro do culto deve ser a palavra de Deus, independente do vaso, amém, irmãos? O vaso é Deus que escolhe, o centro do culto precisa ser a pregação da palavra de Deus. Nós temos que nos mover não por pessoas, mas pelo amor que nós temos ao nosso Deus e pela sua palavra. Terceiro lugar, nós vemos que esse ajuntamento foi harmonioso. Harmonioso por quê? Porque todo o povo se ajuntou como um só homem. Querido, quando nos ajuntamos, nós unimos o nosso coração. Nós falamos para nós mesmos, falamos uns aos outros. Deus fala conosco. Deus fala ao nosso coração. Deus nos une num só propósito. Quer servir a Deus, quer manifestar o reino de Deus, quer sinalizar o reino de Deus na terra. A Bíblia fala que eles foram unidos em uma só alma. Aqui fala de koinonia, é a palavra grega que significa comunhão. Nós temos aprendido, irmão, não tem como servir a Deus sem o uns aos outros.
sem estarmos juntos. Convide o seu irmão para ir para a sua casa. Sabe, irmãos, convide para jantar, saiam juntos. Tenham prazer na comunhão. Não é só vir aqui na igreja também. Aqui também é importante, mas tenha comunhão com outros irmãos. Tem gente aqui dentro, irmãos, que tem mais amigo do mundo do que amigo da igreja. Porque fica esperando, fica naquela passividade. E ainda fica criticando a igreja. Porque ninguém se aproxima de mim, que não sei o quê. Irmão, é você que tem que buscar as pessoas. É você que tem que se colocar à disposição de ter comunhão. É você que tem que se unir em uma só alma com o seu irmão. E isso aconteceu nesse ajuntamento ao ouvir as Escrituras. Foi um ajuntamento harmonioso. Foi coletivo, foi espontâneo, foi harmonioso. Mas também o quarto princípio que nós aprendemos aqui é que também foi um ajuntamento proposital. Eles tinham um propósito, eles tinham um alvo, eles tinham um foco, eles tinham sede da palavra de Deus. Amém? Por isso foi um misto de choro e de alegria. Você tenta imaginar, querido, ficar 70 anos preso debaixo do domínio de uma outra nação opressora. De repente, para o judeu isso é tudo, a sua terra, as promessas sobre a sua terra, a cidade de Davi, Jerusalém, isso é tudo para o judeu, querido. De repente você volta para a sua terra, você repara ali o tabernáculo, ali o templo do Senhor, o templo do Senhor é restaurado por Esdras e as demais lideranças. Pois você vê os muros se levantando em 52 dias, foi um fenômeno isso. Através das mãos, da direção, do direcionamento de Neemias, que foi o governador de Israel nesse reparo, nessa restauração. E aí então eles estão ali diante da palavra, com sede da palavra. Não era a novidade que os atraía, não era os cantores famosos que o atraíam, não era um pregador proeminente. O que os atraía era a palavra de Deus. Amém, querido? Você sente atração pela palavra de Deus? Você mergulha na palavra de Deus todos os dias? Lembre-se disso, querido. Mergulhe nas palavras do Senhor todos os dias e saia dela encharcado com a sua glória. Hoje nós temos aplicativos de celular. Você pode estar dirigindo e buscando seu filho, né? Fazer os seus afazeres diários ali, ligar os aplicativos, eles vão falando a Bíblia em áudio ali. Que maravilha, posso te ajudar. Tem vários aplicativos que fazem isso. Aplicativos com dicionários. Hoje, sabe, como nunca na história da igreja, tem tanta facilidade para ouvir, para ler, para entender e para compreender a palavra de Deus. Nós temos ferramentas valiosas, preciosas. Foi proposital, não eram as novidades que eu traía. Não era Esdras nem Neemias que atraiu o povo àquele lugar. Foi a sede pela palavra. Foi a palavra do Altíssimo que os atraiu. Amém? Segunda verdade que nós aprendemos aqui é que nós precisamos acreditar na supremacia da palavra de Deus. Fala comigo, eu preciso acreditar na supremacia da palavra de Deus. Isso é tremendo, querido. A palavra de Deus tem que ter supremacia. Ou seja, o pregador da palavra precisa estar comprometido com as Escrituras. A pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo hoje. Da sua vida, da minha vida, é a pregação da palavra de Deus. Precisamos, amados, nos tornar o povo do livro, o povo da palavra. Será que você é um homem do livro, uma mulher do livro, uma mulher de palavra, um homem da palavra de Deus? O que tem saído pela tua boca, querido? As Escrituras, as bênçãos de Deus, a palavra de Deus. O que tem saído da tua boca? Ou só besteira, malícia, né? Hoje a gente vê até pelos grupos de WhatsApp, essas coisas, só ficam postando o tempo todo esses videozinhos ridículos de comédia, de besterol. Irmão, não adianta nem me mandar, porque eu não assisto, eu não vejo. Eu não perco meu tempo com essas baboseiras. A não ser que seja realmente algo relevante para a igreja, para o povo de Deus. Mas sabe, o povo fica mandando o tempo todo. Por favor, não mande para mim besterol. Não mande para mim, eu vejo o tempo todo os irmãos, às vezes alguns irmãos mandando uns videozinhos, nada a ver. Eu não perco tempo com isso, querido. Não perca tempo com esses besterol.
Não perca tempo com essas malícias, não perca tempo com esses videozinhos, fake news, fica toda hora o povo criando. Para com isso, aproveite o teu tempo, leia bons livros, leia a palavra de Deus, revistas cristãs, assista uma boa pregação. Hoje você pode botar naquelas Smart TV, no YouTube, pregadores maravilhosos, palavras que vão alimentar a tua alma e o teu coração. Não perca tempo com coisas banais, com coisas fúteis. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Amém? Longe de vós toda malícia, diz a palavra de Deus. Que não haja na vossa boca nenhuma palavra torpe, podre. Mas antes, sabe, para nós sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos ter cânticos, hinos, sabe, coisas espirituais, coisas de Deus. Precisamos nos tornar o povo desse livro. Não há reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra de Deus. Meu irmão, deixa eu te perguntar, a palavra de Deus tem autoridade primária na sua vida? Suprema? Ou você se deixa teleguiar aí pelo mundo, pelos os besteróis, as vãs filosofias? Irmãos, a mídia está cheia. Filosofias equivocadas, enganos perniciosos. Toma cuidado com esses streamings que tem hoje, Netflix, coisa. Não que você não possa ter, mas tenha discernimento. Não deixe isso acessível para os seus filhos, irmãos. Às vezes você bota uma série e lá do nada aparecem cenas horríveis, que maculam a tua casa, a tua família. Cenas terríveis ali, o diabo fica mandando no meio ali, para manchar a mente das pessoas, o coração das pessoas. Irmãos, tome cuidado com essas coisas. Não há reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra. O povo precisa estar sedento das Escrituras. Amém? Será que você está sedento da palavra de Deus? Será que o ano de 2020 será o ano da Bíblia na sua vida, o ano da palavra? Mas quais eram as atitudes do povo aqui que nós estamos lendo quanto às Escrituras? Primeiro, querido, no versículo 3 nós aprendemos que os ouvidos deles estavam atentos. Ouvidos atentos. Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Os ouvidos deles estavam atentos no versículo 3. Não havia dispersão, não havia distração, não havia enfado, canseira, não havia esnobismo, nem tietagem. Não havia isso, querido. O centro do culto era a palavra de Deus. Segunda atitude do povo era uma mente desperta. Ou seja, a palavra foi explicada de maneira lógica. Não era um apelo às emoções, mas um apelo ao entendimento. Irmão, mais do que tocar suas emoções, o objetivo de Deus não é esse. Pode até influenciar suas emoções, mas o objetivo de Deus é tocar a sua mente. É tocar o teu entendimento, porque as emoções não mudam a gente em nada. Mas se a nossa mente for renovada, for transformada, é isso que significa metanoia, mudança de mente. É a base da palavra arrependimento. Quando muda a nossa mente, quando muda o nosso entendimento, muda o nosso comportamento. Eles estavam ali com a mente desperta, com entendimento. Outra coisa importante que nós vemos ali, havia ali reverência. Versículo 5 fala de reverência, ou seja, um respeito à palavra de Deus. Hoje eu fico muito triste. Às vezes a gente vem no culto, né? A pessoa, parece que está demorando muito, se levanta no meio do culto e vai embora, irmão. Irreverência. Pessoa que não presta atenção. Pessoa que fica mexendo no celular na hora do culto. Irmão, não faça isso, tenha reverência à palavra de Deus. A não ser que você esteja anotando o que o pregador está falando, ou lendo a Bíblia no celular, e tudo bem. Dentro daquilo que está sendo pregado, nada contra. Mas, irmão, tenha reverência. Reverência fala de um respeito à palavra de Deus. A Bíblia fala que o púlpito foi elevado, não para revelar a infalibilidade do pregador, mas sim a supremacia da palavra de Deus. O pregador estava num lugar alto, não é porque ele era melhor do que os outros, não, é porque a palavra de Deus precisa estar num lugar mais alto da nossa vida. Amém? A palavra de Deus tem um lugar mais elevado no nosso coração.
A palavra de Deus tem que ter supremacia, proeminência na nossa vida. E uma outra atitude linda desse povo maravilhoso, que foi restaurado pela palavra, foi a adoração, que aparece no versículo 6. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o povo adora a Deus. Nós vemos algumas igrejas, irmão, que tem tudo menos palavra. Eu já fui às vezes até ministrar em outras igrejas, assim, né? Tem cantores para todo lado. E na hora de ministrar a palavra, o cara dá 10, 15 minutos para pregar. Irmão, eu só vou uma vez num lugar desse. Não volto nunca mais. Ainda puxo a orelha do pastor. Fala, meu irmão, tu quer agradar todo mundo, menos a Deus. Porque a palavra de Deus, se você quer agradar a Deus, a palavra de Deus tem que ter proeminência no culto. Você tem que falar a verdade, querido. O culto, a maior parte do culto tem que ser a pregação da palavra. Ela tem que ter a supremacia no culto. E é interessante que a Bíblia diz que houve leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Fala comigo, leitura, explicação e aplicação do texto. Olha que coisa tremenda, é isso que nós precisamos ter nas pregações hoje. Uma pregação fiel, uma pregação eficaz tem isso. Leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto no dia a dia das pessoas. Senão fica tudo no mundo da retórica, no mundo das ideias, no mundo fictício. Não, nós temos que contextualizar as escrituras na vida das pessoas, sem perder, obviamente, a essência do que Deus diz na sua palavra. Ler, explicar e aplicar, para ter uma pregação eficaz. Então o cristianismo, querido, é isso, entenda, é a religião do entendimento. Deus não rouba o nosso cérebro, né? Tem muita gente aí, os ateus principalmente, dizem, esse negócio de ser crente, ser cristão, é um bando de alienado, é um bando de pessoas que vão atrás dessas conversas fiadas. Eles falam isso da gente, eles pensam isso, eles ridicularizam a gente, eles acham que nós somos, né, temos aquela... Querido, não é isso, pelo contrário, o cristianismo é um chamado à razão, amém? É um chamado à inteligência espiritual, é um chamado ao entendimento. A fé tem que ser inteligente. É claro que nem tudo na Bíblia se explica com a razão, existem mistérios de Deus, existem situações onde a fé é colocada e a razão para, mas o cristianismo, sim, apela ao entendimento. Ele não rouba o nosso cérebro, pelo contrário, ele ativa o nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa consciência. A nossa consciência nos sensibiliza de Deus, amém? Já dizia um teólogo cristão, aqui brasileiro, ele diz que a nossa consciência é como se fosse o cordão umbilical que nos liga ao Criador. Através da palavra de Deus, a nossa consciência é ativada, como nunca. Antes nós pecávamos, aprontávamos, fazia coisa errada, a gente até tinha consciência, mas ela estava cauterizada, a gente banalizava, não ouvia, não ligava. Mas a partir do momento que você lê a palavra de Deus, que você mergulha nas escrituras, a tua consciência é ativada, o teu entendimento, a tua mente é iluminada, e Deus te sensibiliza com relação aos erros e falhas. Sim ou não, irmãos? Lembre-se, a nossa consciência, o cordão umbilical que nos liga a um ser supremo, a um Deus, juiz moral, criador das leis que regem esse universo. O nosso Pai Celestial, a nossa consciência nos liga a esse Deus que está para além de nós, mas também habita em nós. Ele é transcendente e imanente. Amém? Você crê nisso, irmão? Então entenda isso, o sincretismo religioso, o esoterismo, o misticismo anula a razão. Por quê? Porque ele está baseado nas emoções, nos sentimentos, nas experiências sensoriais. A Bíblia não, ela apela ao entendimento. Você precisa ler, você precisa entender e você precisa aplicar. O sermão é uma ponte que liga dois mundos, o texto e o ouvinte. Por isso nós precisamos dar valor à pregação do Evangelho, amém?
Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. O púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita, a palavra encarnada e a palavra pregada. A palavra escrita é a Bíblia, a palavra encarnada é Jesus. E a palavra pregada é a palavra que nós estamos pregando aqui, baseados nas Escrituras sagradas. Amém? E por último, irmãos, o terceiro princípio que nós aprendemos, além de nos ajuntarmos para ouvir as Escrituras, não fique sozinho, não fique isolado, venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus, seja cheio de Deus através da pregação da palavra. Segundo, nós precisamos acreditar na supremacia da palavra de Deus, na nossa vida, na nossa história, no nosso coração, na nossa família. Acredite na supremacia da palavra de Deus. E em terceiro lugar, a pregação fiel trará resultados gloriosos. Amém? A pregação fiel trará resultados gloriosos. Por quê, irmão? Porque vai atingir o intelecto, como eu te falei. Está lá no versículo 8. É um culto racional. John Stott dizia: crer é também pensar. Vai atingir o teu intelecto. O conhecimento da verdade encherá a tua mente de luz. A tua alma será iluminada, como diz Lutero. A nossa alma é iluminada pela palavra de Deus. A nossa alma que estava em trevas será iluminada pelo Espírito de Deus. E esse Espírito é tocado pelo Espírito Santo através da palavra. E lá em Daniel 11:32 a Bíblia diz: o povo que conhece a Deus é forte e ativo. Amém? Quem faz parte do povo de Deus aí? Dá um glória a Deus bem alto. Lembre-se, Deus te chamou para ser ativo no reino de Deus. Deus te chamou para ser ativo na pregação do Evangelho. Deus te chamou para fazer a diferença nessa cidade, na nossa região. O povo que conhece a Deus é forte e ativo, diz Daniel, capítulo 11:32. Também atingirá as nossas emoções. Não tem nada de problema nisso, desde que isso não seja primário na nossa vida. A Bíblia fala do choro aqui no versículo 9. Choro pelo pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus produz quebrantamento em nós, irmãos. Será que a palavra tem produzido quebrantamento em você? Será que a palavra tem produzido choro e pranto diante do Senhor? Arrependimento no seu coração, choro pelo pecado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Nós vemos aqui os líderes de Israel consolando o povo em meio ao pranto, ao choro, dizendo: olha, tá bom que vocês chorem diante da palavra, mas também se alegrem no Senhor. Que é o segundo tópico aqui. A palavra pode nos levar às lágrimas, não tem nada já me levou diversas vezes às lágrimas. Você também, irmão? Sim, mas também promoverá a alegria da restauração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria da restauração. Não é uma alegria circunstancial, não depende das circunstâncias, não depende daquilo que está ao meu redor, não é uma alegria momentânea, não é uma alegria sentimental, porque as emoções são volúveis. Tem dia que tu acorda de bem, né, alegre, feliz, contente, tem dia que você acorda já de mal. Existem dias maus, a Bíblia diz. Basta cada dia o seu mal. Sim, tem dia que você acorda mal. Tomara que seja a minoria dos seus dias. Amém? Que isso revela a tua saúde emocional. Quantos dias maus você tem durante o mês? Pessoa sadia tem pouquíssimos dias maus, porque ela entendeu que a alegria dela está na palavra de Deus, que a alegria dela está na presença do Senhor, que a alegria dela não é circunstancial, que a alegria dela não depende das coisas que estão lá fora, mas daquilo que ela constrói aqui dentro, que a alegria dela não é momentânea, sentimental, é a alegria de Deus. Não está baseado nela, não está baseado no que ela tem, naquilo que ela conquista, no sucesso, não. A alegria dela está em Deus, é uma alegria indizível, cheia de glória. Quem bebe dessa fonte, das delícias de Deus, não vive cavando cisternas rotas por aí, poços em lugares errados.
situações equivocadas, lugares errados, coisas erradas. Não, irmão, ele não cava cisternas rotas, pelo contrário, ele se delicia na presença do Senhor. Quem bebe das delícias de Deus não sente saudades do Egito. Sabe, às vezes fico vendo crentes dizendo, que saudade do tempo que eu ia para o bailão, do tempo que eu ia para não sei aonde. Parece que o mundo lá fora é mais feliz e nós somos caretas. Irmão, tira isso da tua cabeça, irmão. Isso é coisa do cão, é coisa do diabo. Para te fazer olhar para o Egito. Olha, o povo de Israel ficava olhando lá pelos melãos, né, pelas frutas, verduras do Egito, lembrando de lá e reclamando do maná que descia do céu, das codornizes que Deus enviava, para alimentar o povo de Israel na total dependência de Deus, irmão. Preste atenção no que eu falei, quem bebe das delícias de Deus, não sente saudades do Egito. O Egito ficou para trás. O imperador do Egito é Satanás. É o símbolo de Faraó. Você quer estar debaixo do jugo, do domínio do diabo, subjugado pelo inimigo, escravizado, não tem direito a nada, não tem liberdade nenhuma, sendo manipulado, enganado, engodado, achando que tem liberdade, mas escravizado pelo pecado que te domina. Não, irmão, não faça isso. Atingirá também a vontade. Além de atingir as emoções, além de atingir o intelecto, atingirá também o poder de decisão do homem, a palavra. A vontade será estabelecida. O povo começou a obedecer a voz de Deus, deixou o choro e começou a se alegrar-se em quem? No Senhor, na palavra de Deus, porque a palavra estava no centro do culto. Eles começaram a manifestar o seu amor ao próximo, aqueles que tinham muito, davam a quem não tinha nada, enviando porções àqueles que nada tinham, diz a Bíblia. A liderança tomou a iniciativa de observar a palavra de Deus, eles voltaram-se à palavra, começaram a ser regidos pela Bíblia. A Escritura então tem que ser assim, irmão, ela deve guiar a igreja. Quem guia a igreja não são homens, nós temos aprendido isso. Nesses 14 anos que eu estou com o pastor Valteni, ele tem nos ensinado, quem guia a igreja é o Espírito Santo. Mas através da palavra. Palavra e poder. Escritura e poder. Através de homens santos que se consagram diante do Senhor, que junto com o presbitério, a diretoria, tomam decisões abençoadas na direção do Senhor. Mas quem dirige a igreja é a Bíblia e o Espírito Santo. Amém? Quem é que dirige a tua vida, querido? A Bíblia e o Espírito Santo? É você? Pastor, eu faço o que eu quero. Pastor, a Bíblia diz isso, mas eu acho isso. Irmão, então tu não é crente. Pastor, a Bíblia diz isso, mas era naquele tempo. Irmão, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, diz o Senhor. A Bíblia é eterna, a palavra de Deus continua valendo, as Escrituras sagradas precisam ser lidas, interpretadas e aplicadas na nossa vida. Pessoas querem distorcer a palavra, pegar um texto fora do contexto, e cuidado, porque na internet tem de tudo. Ao mesmo tempo tem coisas boas, como também tem umas abobrinhas que desviaram a muitos. E quem desviou vai prestar conta para Deus das almas que foram desviadas por ensinamentos equivocados. Se você quiser pedir dicas, peça para nós. Nós vamos te orientar que livros lerem, que vídeos assistirem, pregadores que são abençoados. Nós vamos te orientar, nós vamos te ajudar, querido, a se alimentar de alimento sólido e não de abobrinha. Lembre-se, eles voltaram à palavra. A primeira tentação lá no Gênesis não foi sobre sexo, não foi sobre dinheiro, mas o diabo quis suscitar no coração de Adão e Eva o quê? Dúvidas acerca da palavra de Deus. Dúvida, Deus não disse bem isso aí não, peraí, Deus disse isso por causa disso, quis engodar e enganou Adão e Eva, distorcendo as palavras de Deus. Isso tem se repetido ao longo de milhares de anos, querido.
toda a liderança e todo o povo se mobilizou para acertar a vida de acordo com a palavra. Meu irmão, eu estou aqui nessa manhã para dizer, acerta a tua vida de acordo com a palavra. Acerte a tua vida de acordo com a palavra de Deus. Tem irmãos, às vezes ficam anos aqui dentro e não acertam as suas vidas. Não acertam as suas vidas à luz da palavra de Deus. Irmão, se você tem alguma dúvida, alguma questão, nos procure. Mas obedeça a palavra de Deus e acerte a sua vida à luz da palavra de Deus. Desde Josué, 1000 anos antes, até a festa dos tabernáculos, aqui de Esdras e Neemias, nunca havia sido realizado uma festa tão linda, um avivamento tão extraordinário, com tanta fidelidade. Foi uma comemoração, a festa da colheita, e também uma festa que relembrava a peregrinação do povo de Israel sobre o deserto. Isso tudo trazendo para nós hoje é nos ensinar a depender de Deus. Nossa colheita, nossa bênção, nossa prosperidade vem de quem? De Deus. O nosso alimento, o alimento da nossa alma, sabe, a nossa alegria, aquele que nos preserva em meio aos desertos da vida, vem de quem? Da nossa dependência de Deus. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, mas eu sei que como Deus foi fiel, como Deus zelou pelo seu povo, como Deus cuidou do seu povo ali, irmãos, Deus vai cuidar de você, Deus vai guardar a tua vida. Se queremos restauração para a igreja, precisamos não buscar novidades, não buscar pessoas, não buscarmos a moda dos dias de hoje, mas precisamos buscar as escrituras sagradas. O mundo está atrás da alegria, uma alegria fútil, banal, mas nós aprendemos que a alegria vem como resultado da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, o pecado adoece, o pecado cansa, mas a obediência à palavra de Deus trará uma alegria tremenda, cheia de glória. Amém, irmãos? Eu me lembro agora de Romanos 8,17, a Bíblia diz, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, eu estou aguardando a glória. Jesus está aí às portas. O tempo da graça está se encerrando. Conserte a tua vida. Ame as Escrituras, ame a palavra de Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso, para nós concluirmos. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Você tem aplicado o teu coração? Você é alguém que lê a Bíblia todo dia? Você é alguém que lê a Bíblia pelo menos uma vez por ano, irmão? Você tem aplicado o seu coração para conhecer a palavra de Deus, como Esdras, como Neemias, como o povo de Israel, como Zorobabel? Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos das Escrituras? Porque não é só conhecer, querido, é viver. O maior desafio é aplicar. Não é ler, não é nem tanto interpretar, nós temos um monte de recurso para isso. É aplicar, é viver, é vivenciar. É o estilo de vida de Jesus, é o estilo de vida do Evangelho. E por último, irmão, você tem disposto o seu coração, não apenas para conhecer, não apenas para aplicar na sua vida, mas também para ensinar outros, para pregar a palavra de Deus? Deixa eu te perguntar, irmão, você é alguém que está disposto a pregar a palavra? Que está disposto a pregar a outros, testemunhar o que Deus tem feito na sua vida? Você é alguém que tem tanta Bíblia dentro de você, que isso exala pela tua boca, pelos teus gestos, pela maneira como você trata os seus filhos, sua esposa, seu marido, a tua família te vê como alguém cheio da palavra, como alguém que exala a Bíblia, como alguém que tem o aroma de Cristo, como alguém que está cheio da glória de Deus. Irmãos, eu quero ser essa pessoa. Você também quer? Então fique de pé juntamente comigo, coloque a mão no seu coração. Vamos pedir essa graça de Deus. Restaurados pela palavra. Se lembre, nos ajuntaremos para ouvir as Escrituras. Segundo lugar, acreditaremos na supremacia da palavra de Deus. Em terceiro lugar,
a pregação fiel trará resultados gloriosos na sua vida e na igreja do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui na tua presença, diante da mesa do Senhor. Pai, nós queremos ser o povo da Bíblia, o povo das Escrituras, o povo que lê, que interpreta e que aplica as Escrituras na sua vida. Enche-nos com a tua palavra, Pai. Queremos viver pela tua palavra, queremos ser regidos pela tua palavra, queremos ser direcionados pela tua palavra e pela tua vida, pelo teu Espírito. Pai, fala ao nosso coração todos os dias pela tua palavra. Queremos ser como árvores frondosas plantadas junto ao ribeiro das águas. Mas antes disso, somos homens e mulheres que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Desfrutam, se alegram. Ó Deus, se enche dessa palavra bendita, que nos faz essas árvores frondosas, que nos faz dar bons frutos, cujas folhas não murcham, que dá o seu fruto ao seu tempo, como diz a tua palavra no Salmo 1, e tudo que nós fizermos, nós prosperaremos. Senhor, nos ajude a sermos esse tipo de gente, esse tipo de povo, Pai. A mesma coisa que o Senhor fez ali com Esdras, com Neemias, com Zorobabel, com o povo de Israel, faz isso hoje com o teu povo. Oh Deus, faz isso hoje com esta comunidade, com esta igreja, a começar conosco, teus líderes, Pai, a começar conosco, os teus filhos, ó Deus, e por toda a nossa cidade, Pai, a tua palavra seja conhecida por um povo forte, por um povo ativo, que conhece o seu Deus. Oh Deus, que a nossa mente seja iluminada por Ti, que o nosso coração seja encharcado com a Tua glória, que a nossa alma seja iluminada com o Teu Espírito, ó Deus, e o nosso coração, Pai, ó Deus, totalmente entregue a Ti. Oh Deus, que possamos dar supremacia à pregação da palavra nesse lugar, que as demais igrejas que colocaram a pregação em segundo plano, Pai, sejam restauradas pela Tua palavra. Às vezes pastores, homens e mulheres que estão nos ouvindo pela internet, pela web, pela rádio, ó Deus, voltem o seu coração à essência, à supremacia da pregação da palavra de Deus, da palavra que nos transforma. Pai, vai movendo, vai fazendo, ó Deus. O homem não pode fazer isso, mas o Teu Espírito é quem nos faz chorar diante da Tua palavra, e a alegria do Senhor é quem nos faz jubilar em Ti, ó Deus, não nas circunstâncias. Pai, nós Te louvamos por tudo isso. Confirma essa palavra com poder, graça e glória, que o Teu povo se levante, através da Sua palavra sejam restaurados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Passa a palavra, pastor. Glória a Deus. Os diáconos podem subir aqui. A palavra de Deus foi bastante exaltada nesta manhã, não é verdade? Nós precisamos agora também exaltar essa palavra na nossa vida. Eu quero convidar os irmãos, já que vocês estão de pé, para vocês abrirem comigo. Nós vamos fazer a leitura que sempre fazemos neste momento da ceia do Senhor. Eu creio que o Senhor falou fortemente com cada um de nós. Eu creio que tivemos o tempo todo para poder refletir a nossa vida, para vermos, pegando a palavra de Deus como termômetro, para sabermos onde é que nós estamos. Eu creio que essa palavra, realmente ela veio para chocar os nossos corações, porque a tendência natural, irmão, ela é bem natural as coisas, sabe? O mundo está de uma certa forma que aos poucos as coisas de Deus vão apagando no coração da gente, como que se a gente não percebesse. Eu tenho orado nesses dias para que essas coisas não aconteçam comigo, das coisas de Deus e aos poucos apagando, a virtude da palavra de Deus, a ênfase, a glória da palavra de Deus. Isso que o pastor Giovanni
trouxe para nós esta manhã, com certeza, não foi o pastor Giovanni, é o Espírito Santo chamando a nossa atenção para esse cuidado na nossa vida espiritual. Irmãos, é muito perigoso tudo o que está acontecendo no nosso tempo, né? É muito perigoso. Quanto tempo se perdem olhando os olhos nessa bestinha quadrada, né? Antes era a televisão, a besta quadrada, agora é uma coisa chamada celular. Como isso rouba, como isso tira o nosso foco se você não tomar cuidado, como isso te rouba tempo de passar horas e horas com aquilo que você poderia estar orando, se enchendo de Deus. Eu louvo a Deus por esta palavra nesta manhã. Glória a Jesus. Irmão, nós vamos participar da mesa do Senhor agora. E esse texto, ele é muito extraordinário. 1 Coríntios 11, do versículo 23, é a parte B do versículo que está dizendo que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.